Sempre começo ela contando a história do nosso querido o gigante deitado, né? Foi um grande nome aí do espiritismo, né? E ele se fez muito importante porque, mesmo tendo ali, né, uma paralisia muito forte, ainda jovem, ele fez um grande trabalho para o espiritismo. Ele ia em diferentes lugares, né, atrás de uma cama, pela cama que ele se encontrava, e muitas eram as palestras por ele proferidas, né? E ele lá relata em uma de suas palestras que certa vez era para ir, né, era para ele ir em determinado local, não conseguiu, muitos irmãos não conseguiram ir até lá. Então um outro irmão da casa foi até aquela cidade, né, dar uma palestra para aquele centro espírita, né? Isso acontece muito, né? Muitos irmãos daqui vão em outras casas vêm aqui, né? Muito legal essa sinergia. Então, no meio do caminho, né, esse irmão sofre um gravíssimo acidente. E ele ali acatou o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu ali o Evangelho para agradecer, né, a graça de não ter morrido. Primeira página que ele olha, o que é o tema? Se fosse um homem bom, teria morrido. Aí ele liga lá para o nosso querido, né, João, e fala assim para ele: João, se eu estou contente, eu estou triste, né? Estou feliz porque eu não morri. Vou abrir o livro lá, se fosse um homem bom, eu teria morrido. E aí o nosso grande amigo, ele relata bem sobre isso, né? Por quê? Se fosse um homem bom, eu teria morrido, né? Muitas vezes, né, existem, lógico, aqueles que estão em missões aqui, que têm um tempo a maior a ser utilizado aqui conosco, né? Mas muitos de nós, né, muitos nossos irmãos, vêm aqui, faz todo o seu trabalho bem feito e vão-se embora, vão bem cedo, né? São homens bons, são pessoas boas, né? E a gente vai ver aqui durante a nossa conversa, né, nosso bate-papo, sobre isso. Como nós estamos? Um homem de bem, quais são as qualidades que uma pessoa de bem necessita ter, né, na evolução, como o nosso irmão bem Cláudio, uma introdução fantástica, né? Eu tinha até combinado com você, Cláudio, falar isso, né? A espiritualidade combinou isso, né? Você se considera uma pessoa de bem? Uma pergunta legal, né? Nossa, eu sou um coitadinho, né? Acontecem coisas com os coitadinhos, na verdade. Porque o que eu fiz para alguém, né? Não fiz nada demais. Se considera uma pessoa de bem? É importante refletir se eu sou tão bom assim, né? Onde a gente encontra isso nas obras, né, básicas até? O Evangelho segundo o Espiritismo, onde o nosso irmão, após o acidente, abriu e tomou uma chinelada, né? Se fosse um homem bom, teria morrido. O Livro dos Espíritos são locais, né, das obras básicas onde podemos ter conteúdo para nos ajudarem. Grande desafio: evolução, chegar ao topo, né? É fácil chegar ao topo? Quantas são as quedas que nós temos, né? Nosso desafio, nosso dia a dia. Às vezes, dentro dos nossos próprios lares, né? Temos quedas a todo momento, né? Seja com nossos pais, nossos filhos, irmãos, irmãs, nossos vizinhos, né? Que são todos necessários, são rochas necessárias, né, para nos ajudar a essa subida. São eles que nos fortalecem. Simples e ignorantes. É como todos nós, espíritos, somos criados, certo? E aqui tem um pequeno degrauzinho, né, uma pequena escada, mas essa escada, gente, é muito maior, né? Leva-se muito mais tempo, muito mais existências. E uma só, isso que o Espiritismo é bem claro, né, e bom, que nos traz essa clareza, que uma única vida não é suficiente para, né, possamos chegar ao topo, né, evoluirmos da maneira que queremos e devemos evoluir. Desse passo simples e ignorantes, passamos para o imperfeitos, no meio do progresso, depois bons, e por último ali puros, alcançando assim a perfeição, né? São só 1, 2, 3, são 3 degraus necessárias, né? As provas, as expiações, para que possamos galgar um dia isso aqui, a perfeição, né? Isso leva-se tempo, tem uma receita de bolo para isso? Não tem. Cada um tem a sua caminhada, né? Os seus desafios e o seu modo de chegar ao topo. Algumas perguntas, e
algumas explicações que nos ajudam a entender um pouco melhor sobre isso. 918, na questão que pergunta por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita. Uma pergunta interessante. E olha o que temos aqui. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Toda vez que nós tivermos aqui a prova de sua elevação, a sua prática, né, no seu dia a dia condiz muito com aquilo que ele prega, com aquilo que ele fala, né? E além disso, ele compreende a vida espiritual muito antes, né, de estar na vida espiritual. Então aquele que tem essa capacidade, já consegue ter esse entendimento, já está num caminho muito além, né, muito mais próximo ali do progresso. Tem até uma frase de um pedagogo, eu não me recordo o nome dele, Paulo Freire, se eu não me engano, ele é advogado, tem várias, atuou em diversas frentes. Tem uma frase bacana dele que diz assim: o verdadeiro exemplo é quando aquilo que a pessoa diz se confunde muitas vezes com aquilo que ela faz, né? Então esse é o verdadeiro exemplo. Já não adianta a pessoa dizer coisas bonitas, né, legais, e não praticar, né? É totalmente contra ali o que faz. Até outros também dizem, né, que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. De fato é, quem tem criança aqui em casa vê muito bem isso, né? Às vezes a pessoa, a criança, fala: papai, eu quero fazer igual a você. Às vezes nem fala, ele já faz igual, né? Um cuidado extremo com os pequenos em casa. Exatamente, é um espelho. Aqui alguns, né, pontos, características do homem de bem. Algumas características, alguns pontos para nos ajudar, né, digamos assim, a nos sintonizar. Autoconhecimento. É fácil nos autoconhecermos? É um pouco, né? Tem muitos livros assim que falam, se autoconhecer. Mas a gente conhece muito bem os outros, né? Os efeitos dos outros então, principalmente. Mas os nossos, né? Quando olhar para dentro é difícil demais. Agora, quando olhar para os outros é muito fácil, né? Mas o autoconhecimento é uma prática, é uma característica. Se eu não estou bem, não faço tão bem determinada coisa, né? Se eu não sou da maneira que eu gostaria de ser, eu tenho que criticar alguém. Fé em Deus e confiança é uma característica muito importante numa pessoa de bem, né? Mesmo quando tem dificuldades extremas, ela não perde a fé, ela confia, né? Ela acredita que Deus tem os planos maiores, como diz novamente o nosso amigo Cláudio. Aquilo que não foi concedido, que não era hora, não era necessário, não era bom para nós no momento. Certas vezes eu paro e penso as coisas que eu já pedi, não fui, digamos assim, contemplado, e hoje dou graças a Deus, né? Porque talvez que lá poderia prejudicar muito, né? Esse entendimento é a confiança aqui. Porque tem até uma palavra, uma parte, né, muito linda no Evangelho que diz, né? Qual o pai, a pedido de um filho, né? Quando se pede um pão, dá-lhe a ele uma pedra. Quando se pede um peixe, dá-lhe uma serpente. Pai nenhum dará isso, fará isso. Ainda mais Deus, né? Esperança. Quantos de nós, né, muitas vezes nos deparamos com dificuldades e a esperança aqui, ela se faz pequena, né? As pessoas de bem, ela tem muito forte isso, essa esperança. Elas acreditam no poder de Deus. Elas acreditam naquilo que elas vieram fazer, por maiores que sejam as dificuldades encontradas. Resignação. É uma palavra importante, ainda mais em tempos de crise, né? Sejam elas quais forem. Seja financeira, seja amorosa, seja entre amigos, né, relacionamentos, né, de trabalho. Resignação é você passar por dificuldades, ter lá suas quedas e permanecer firme, né? Permanecer forte. Beneficência, né? Você estar sempre a caminho, né, a trabalho do bem. Solidariedade, né? Uma das coisas que os centros espíritas, eles nos ajudam muito isso. Quer trabalhar, vai no centro espírita. Serviço não falta, né? No asilo, vai ter alguma coisa ligada, né? É um asilo, é uma creche, é atendimento a famílias carentes na região, né, na comunidade. Então isso aqui é um ponto. As pessoas solidárias, elas estão caminhando para. Fraternidade, né? Aí eu me recordo de um amigo que dizia sempre sobre isso, né, de fraternidade. Olha, às vezes eu vejo pessoas assim, né, que elas fazem muito bonito fora, mas às vezes dentro de casa não faz tanto, né? Essa fraternidade começa dentro dos nossos lares, né?
Tem até um provérbio, se eu não me engano, indiano, que diz sobre isso. Fala assim, ó, antes de querer mudar o mundo, dê 3 voltas ao redor de sua casa. Se querer mudar o mundo, pode ser muito grande, distante, podemos desanimar, né? Mas dentro de casa, na nossa sociedade, ali tem muito a se fazer, né? Usar a fraternidade para isso. Alteridade, né? É aquilo que é verdadeiro, você ser real naquilo que você faz. Caridade, né? Está muito ligado com solidariedade, fraternidade também. Né? Perdão. Está aí uma característica extremamente importante. Parece ser muito fácil, mas é extremamente difícil, né? Porque muitas vezes nós nos deixamos, né, de dar o perdão a alguém, achando que daremos muito àquela pessoa. Mas muitas vezes nós também ganhamos muito com isso. Que dar o perdão a alguém não é só a pessoa que ganha, você principalmente, entendeu? Você está deixando de lado aquela mágoa, né? Deixando de lado aquilo que o machucou e dando a volta por cima, virando verdadeiramente a página. Mas perdoar não é dizer assim, ó, eu te perdoo, mas eu não esqueci que você me fez, né? Isso não é perdoar. Isso é só você dizer que perdoou. Perdoar de verdade é você realmente, não, houve sim um passado, mas ficou no passado. De agora para frente, como dizia o grande Chico, voltar atrás não é possível, mas daqui para frente fazer um novo fim. Isso sempre é possível. Indulgência, eu comentei há pouco, né, com as faltas alheias, né? Nós temos muito a nos conhecer ainda, né? Por que então criticar, né? Colocar as pessoas ali para serem apedrejadas? Não tem muito a se fazer ainda por nós mesmos. Compreensão. Então todas as coisas ligadas, né? Compreensão, perseverança, perseverar sempre naquilo que acreditamos, né? Sentimentos, o amor. Então, são características todas ligadas, né, que façam que uma pessoa que tenha bem isso, que trabalhe essas características, com certeza será uma pessoa de bem, né? Um homem de bem, uma mulher de bem. Então, esses pontos aqui, a gente vai ver um pouco deles ao longo da nossa conversa, né, são características que muitos dos nossos irmãos, né, já passaram por aqui, muitos evoluídos, eles aplicavam muito bem isso. Chico, né? Bezerra, Eurípides, vários. O que fazer para ser uma pessoa de bem? Né? Aquelas características ali, parece uma prova da FUVEST, né? Nossa, é muito difícil essas coisas. Comecemos, né, aos poucos. Comecemos aos poucos. Outro dia eu estava caminhando com meu filho, teve uma volta com ele assim, aí tinha várias formigas, né? Aí ela estava com uma pequena folha assim. Aí ele vai e pega uma baita de uma folha. Papai, você ela carrega? Ele não vai carregar. Eu falei, vai de pouquinho. Ela vai encher onde ela tem que levar, mas de pouquinho, né? Então, começa, nossa, vou fazer tudo isso aqui. A gente não vai dar conta. Pode desanimar fácil. Pega um tema, se desenvolve bem. Pega o outro. Ah, tô legal nisso? Não, tô indo bem. Entendeu? Por partes. O que fazer? Uma dica. Interrogue a consciência sobre os seus próprios atos, conhecimento de si mesmo. Um exemplo claríssimo sobre isso era o nosso grande Santo Agostinho. Todo final do dia, ele fazia esse seu balanço, né? Balanço de contabilidade, débitos e créditos, né? As entradas e saídas. Para esse exemplo de Santo Agostinho, todos os atos bons que ele havia feito, todos aqueles não tão bons, necessitavam no próximo dia reparos, né? Aqueles que eram bons, ele permanecia, se possível melhorava-os cada vez mais. Aqueles não tão bons, ele sempre procurava um meio de saná-los. Todos os dias nós cometemos coisas boas, nós fazemos coisas boas. Aquelas ruins também, nós ainda estamos em progresso, em evolução, podem também acontecer. Então que façamos esses atos. Se não for possível diariamente, a nossa correria do dia a dia, façamos a cada 2 dias, uma vez na semana, o que eu fiz de legal essa semana. Vamos fazer esse balanço aí. Estou no caminho? Não estou? O que eu desviei aqui? Machuquei alguém? Devo perdoar alguém? Sempre bom pensar nesses pontos. Alguns questionáriozinhos que podem nos ajudar. Pergunte a si mesmo se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia. Existe uma máxima também que relata sobre isso, né? Que não seremos cobrados apenas pelo bem, pelo mal que não fizemos, e sim
também pelo bem que deixamos de fazer. É um ponto importante. Se fez todo o bem que podia. Nossa, eu ajudei lá, ajudei bacana. Mas será que eu ajudei tudo que deveria? Né? Será que com a sensação você poderia ter feito mais? Tem uma frase grandiosa de Chico que me faz, eu pessoalmente lembro bastante dela. Diz assim, ó, a frase dele. Sempre façamos, né, as pessoas que nós amamos, né, dissemos a elas, devemos dizer a elas que nós a amamos. E que quando elas partirem, a sensação é que não as amamos o bastante. Né? Falo particular porque meu pai vai fazer 3 anos em setembro, minha mãe fez 1 ano em fevereiro. Eles foram bem próximos assim, né? Nossa, eu os amava muito, fazia muito por eles, a sensação ainda é. Eu poderia ter feito alguma coisa a mais, entendeu? Então, às vezes nos passa isso. Então, vocês que ainda têm seus pais, pessoas próximas, ame-os e diga que vocês os amam. Importante. Outras caixinhas ali para nos ajudar nesse direcionamento. Se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Existem milhões de ocasiões. Me recordo, uma certa vez no trabalho, né, na hora do almoço, eu e um outro rapaz sempre ajudava um outro rapaz lá, né, na sua refeição, no seguinte, ele tinha um problema de paralisia numa das mãos, né? Nesse dia sentei um pouco de cá, encheu de pessoas, não consegui ficar um pouco mais distante. Aí eu tinha paralisia na mão e o outro não tinha uma das mãos, né? E coincidentemente eles sentaram um de frente para o outro. E foi um ato de caridade fantástico entre os dois, né? Foram um segurou o bife, o outro cortou. Aí depois o outro segurou o bife e ele cortou. Então todo mundo comeu seus bifes ali tranquilamente, entendeu? Foram úteis imensamente um para o outro. E nós podemos ser cada dia mais. É como uma formiga, uma abelha, um cachorro, um gato, pessoas. Oportunidades não faltam para sermos úteis. E o quanto nós nos sentimos bem sendo úteis. Né? É a sensação assim, ó, de estar aqui, não estar aqui em vão, digamos assim. Isso ajuda também na prevenção de uma grande onda, né, que infelizmente ainda aterroriza nós, né, nós seres humanos, que é o suicídio. Quando a pessoa que infelizmente, né, tem dificuldade de se sentir útil, fazer algo ao próximo, ela acaba alimentando um pouco mais isso, né? Então, ser útil, de certo modo, ela contribui para que ela não mais tenha esses pensamentos, ou diga, nossa, eu sou útil, né? Eu sou útil a alguém, posso fazer uma coisa boa. Exato, exatamente. Se ninguém tem do que se queixar de você, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele, né? É um grande que todo mundo chama de ética, né? Não quero para mim, o que eu fiz, vou fazer para as outras pessoas. Perguntar ainda, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Hoje, né? Se nós fôssemos embora aqui, onde nada é escondido, teríamos que temer algo de alguém? Algo que fizemos, que alguém não nos perdoou, né? Importante. Deposite fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Confiança. Deus é imensamente sábio, né? Se o que estamos passando é necessário passarmos, né, para o nosso progresso. Acrescente fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens temporais, né? Esperança. Isso aqui é importante. Muitas vezes nós nos deparamos com situações onde os bens espirituais, né, acabam ficando em segundo plano, né? E toda vez que nós nos deparamos com isso, somos puxados aqui ao caminho correto. De que modo? As doenças são uma delas, né? Elas dão uma chamada que oferece, saindo, sai muito material, vem pra cá, né? Aí um centro espírita é uma casa que recebe de braços abertos, né? Muitos irmãos que aqui estão e vão passar por uma casa espírita, não vieram, muitos deles, pelo amor. Vieram pela dor. Mas se permaneceram, foi pelo amor, né? Então, aqui é um ponto que toda vez, como novamente, né, nós nos depararmos em situações que, né, um trabalho com salário mais alto, um carro, uma casa, um relacionamento com salário mais alto, né, os bens espirituais estão ficando de lado, né? Um relacionamento, né? Ninguém de ninguém.
a pessoa decidiu ficar com outra, é porque eles tiveram traçado um plano, já no plano espiritual, e vieram para cá para isso. Ah, uma pessoa não quer cobrir a parte dela. Haverá outras existências. Se eles tiverem que continuar juntos, reparar as arestas ali, se não for dessa, será numa próxima. Né? Mas os bens espirituais sempre devem prevalecer. Aceite as vicissitudes da vida sem murmurar, entendendo-as como provas ou expiações. Resignação, que eu comentei há pouco. Quantas são as provas? Quantos são os momentos que você deparam com dificuldades? E o aceitar aqui sem murmurar. A gente faz isso? A gente murmura demais da conta. Né? Reclamar não tem igual. Né? Nós reclamamos muito de pequenas coisas. Aí nós deparamos com outras pessoas que têm bem menos, sofrem bem mais e não murmuram. Né? Obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Né? Então, a obediência e a resignação, elas só andam juntas ali. Né? Resignar é acreditar que aquilo é necessário, que vai passar. Né? E a obediência é naquilo que Deus nos propôs, aquilo que Deus firmou para nós. Doe doses abundantes de caridade e de amor ao próximo, retribuindo o mal com o bem. Né? Que passagem é essa da beneficência? Alguém chuta aí? Essa passagem relata, né, uma das histórias, as parábolas mais lindas que Jesus já contou, né, que é do bom samaritano. E do bom samaritano é o mais interessante, né? Jesus é fantástico, né? É um dos maiores pedagogos, o maior pedagogo de todos os tempos. Ele ensinava ali em pequenos momentos, né, em pequenas situações, ensinamentos não só para aquele que ele queria lhe orientar, mas para aqueles outros que necessitavam daquele ensinamento. Essa aqui mesmo, vocês devem ter lido ou ouvido a respeito, dois de seus discípulos, né, haviam ido na frente até Samaria, eles iam passar por ali, né, pela peregrinação, pedindo pouso, né, um local para ficar. E o que os samaritanos fizeram? Era Tiago e João, se eu não me engano. Não deram. Eles voltaram todos raivosos. Jesus, eles não nos deram local para ficar, né, passar a noite. Vamos pedir aos céus para que ateie fogo. Aí Jesus nos repreendeu fortemente. Não, jamais, não podemos dizer isso, né? Repreendeu eles e seguiram viagem. Aí nisso encontraram, né, o doutor da lei, que os questionou, né? Questionou Jesus a respeito. Jesus fala: o que diz a lei? Você dá uma aula ali, né? Ele conta essa história nessa parábola. Que descia um homem, né? Que descia, que ele já tinha ido até o local que eles estavam indo, né? Nessa descida, ele narra todos os personagens, a origem dos personagens. Só não narra do homem. Ele fala que descia ali um homem, primeiro personagem. Esse homem foi atacado, né? Foi roubado, saqueado, quase morto, e descia depois ali. Passou por ele um levita, né? Que olhou, não sei se está morto, seguiu a vida. Passou um samaritano, um sacerdote, olhou também, não sei, seguiu a vida, né? Então, das 4 pessoas ali, né, o último samaritano foi quem socorreu. Aí Jesus, ao mesmo tempo que conta a história do doutor da lei para ensiná-lo, né, ele também orienta os 2 discípulos. Ele fala: o samaritano que vocês queriam que ateasse fogo foi a pessoa que salvou o outro aqui, né? E esse homem, em momento nenhum, ele tem a origem dele. Não fala o nome, de onde veio, quem era. É exatamente isso, né, que é necessário. O próximo, não é necessário sabermos o nome. Não é necessário sabermos de onde veio, parente de quem que é. Não é verdade? Muitas vezes, nossa, fulano de tal, ó, é chefe, dá uma força ali, né? Aquele cara lá, olha, ele é primo de tal pessoa, pode me ajudar lá na frente. Não. Jesus deu um exemplo fantástico que nos serve até hoje por isso. A única pessoa que não tem o nome, origem, nada, é justamente esse aqui, que foi ajudado, que foi o próximo. Exatamente. Então nos serve também de ajuda, né? Quantas são as oportunidades que nós temos de ajudar o próximo sem saber quem é? Outro exemplo ainda, voltando aqui, né? Quantas vezes nós temos ali
Até, se eu não me engano, acho que foi o Ismael que disse isso certa vez, me recortei das palestras dele. Um ato de caridade, né? Muito grande. Quando soubermos, né, que algum irmão nosso desencarnou, ou passarmos perto de um velório, né, onde tiver sido feito, faça uma oração, né? Não sabe quem está lá, mas sabe da imensa dor que aquela família está sentindo, né? Essas dificuldades que aquele espírito pode estar passando para fazer essa transmissão, né, essa passagem. Então essa nossa oração, mesmo saber quem é, pode ajudar em muito no progresso dele. Faça o bem pelo bem e tome a defesa do fraco contra o forte. Outro ponto também, né? Quantas são as oportunidades que nós temos para isso, né? Fazer com que nós, nossas situações, possamos ajudar aquele mais fraco, né? Aquele que tem menos condições. Oportunidades não faltam. Retribua o mal com o bem. Amar os inimigos. Tem lugar aqui, pessoal. Amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. O que quer dizer isso aqui? Ter afeição, né, para os nossos inimigos, tratá-los bem, não querer fazer como eles fizeram conosco. Mas aqui dá um certo cuidado, né? A gente não vai ter o mesmo trato com os amigos, né? Se você para casa, você já foi, de certo modo, ferido por eles. Você os perdoou, não os tratará mal. E é isso que relata aqui. Ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração. Então, o amar os inimigos não é do mesmo trato que os amigos. Porém, é ter uma afeição com eles também. É ter um cuidado. Se eles nos magoaram, nos machucaram, eles estão cuidados. Eles são irmãos nossos que necessitam de apoio, de amor, né, de amparo. E eles são nossos professores. Aquelas pessoas que mais nos machucam, que mais nos deixam ali cicatrizes de certo modo, são aquelas que nos fazem crescer. Retribuir o mal com o bem. De que forma podemos amar os nossos inimigos? Não lhes guardando ódio, rancor ou desejo de vingança, perdoando-lhes o mal que nos causem. Isso aqui, guardando ódio, rancor, né? Tem uma frase que é moda agora: sou com ranço de tal pessoa. Só faz com gosto, fala com gosto, né? Sou com ranço, né? Já até tinha uma camisa assim que dizia assim, ó, ranço. Ranço. Ranço, ranço, né? Quimicamente falando, é quando a gordura, né, o material entra em decomposição. Né? Uma coisa de decomposição, cheira mal e tal. Ranço é isso, né? Muitas pessoas, ranço, rancor, você está com ranço de alguém, quem está sofrendo é você, né? Quem está remoendo aquilo, se sentindo mal, né? Tendo esse impasse é você. Então não guardemos isso, não temos ranço das pessoas. Né? Por mais que seja, não tenhamos isso. Experimentando júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. Enfim, retribuindo-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Aqui é um ponto importante para nós frisarmos também, porque a pessoa que nos fez algum mal, tal, dá um braço a torcer, nos pede ajuda, não precisa falar para ela ainda, humilhar ela ainda, não. Ela já está sendo extremamente humilhada fazendo isso, né? De pedir ajuda para alguém que ela magoou, que ela maltratou, que tratou de indiferença. Então a pessoa vai lá, vou te fazer o bem, você já precisa mal comigo. Não façamos isso. É humilhante demais para ela fazer esse tipo de coisa. E quando fazemos isso, de modo que ajudemos alguém que, de certo modo, fez algum mal e tal, sem de modo algum humilhá-lo, nós nos sentimos tão bem. Nossa, eu dei a volta por cima, sinto mais evoluído em relação a isso. Beneficência no cotidiano. De quando a quando troquemos os grandes conceitos de caridade pelos atos miúdos, que lhe confirmam a existência. Né? De coisas grandiosas. Pequenas coisas são necessárias no dia a dia. Oportunidades temos muitas. Não apenas os fatos de elevado alcance, os gestos heróicos dignos da imprensa. Às vezes não é necessário nós passarmos por situações grandiosas. Nossa, só ver a pessoa aqui, né, pular de um prédio e dar uma maior manchete lá. Né? Não.
no dia a dia. Pode salvar uma pessoa de um caminho errado, né? Talvez uma decisão errada. Então, são pequenas decisões que fazem grandes diferenças. Beneficência no cotidiano, no dia a dia. Né? Vou fazer a caridade só no domingo. Não, todo dia é momento, todo dia. Pense nos outros antes de pensar em si. Encontrando satisfação nos serviços que prestam. Solidariedade. Né? Um grande exemplo aqui, Chico. Né? Quantas eram as vezes que ele estava lá doente, debilitado, e ele não deixava de atender, né? Altas eram as horas que ele ia dormir, e lá, pensando no próximo. Porque muitas mães iam até ele, né? Necessitadas de uma carta, de uma mensagem que pudesse as confortá-las. Olha o grandioso exemplo. Seja bom, humano e benevolente, independente de qual seja a raça, que eu comentei há pouco, né? Que possamos ser igual ao samaritano. Ele perguntou quem era, nem conseguiria saber também, porque está desmaiado, né? Ele foi fraterno, né? Ele fez com que aquela pessoa tivesse os cuidados de qualquer um que pudesse ter, independente de qual a sua situação. Respeite todas as convicções sinceras, sem lançar anátema aos que não pensam como ti. Alteridade, né? Eu penso da minha forma. Tá demais a conta, muito. Muitas pessoas não, o que eu sei é o certo. Não, não é. Exatamente. Eu tenho um grande amigo, ele é padre, né? Amigo de infância, lá no sul, né? A gente começa a conversar assim, aí eu falo assim, ó, na minha visão é isso. Pô, cara, na minha é isso. Beleza, a gente conversa um pouco ali, até eu gosto disso, a gente aprende. Né? Eu tenho amigos evangélicos que me perguntam, cara, por que no Espiritismo lá? Pô, é assim, é assim. Então é interessante isso. São pessoas que respeitam, mas infelizmente tem aquelas que não. Né? Tem até um caso que eu falo lá de operativo do centro, lá, que sempre vão, tem um senhorzinho, né? Com o centro, sabe, ele é de pau. Foi vítima, Cláudio? Vítima dele também. Mas não teve um que escapou dele. Talvez a pessoa. O senhorzinho dele, né? Paciência, né? É terrível. Depois o ele pega mesmo. Mais uma vez, não se esqueça de gente que não vai à igreja, não vai em religião nenhuma. Faz um trabalho fantástico, ajuda as outras pessoas, entendeu? Vai fortalecer, né? Exato. Faz o que um samaritano verdadeiro faria, né? Ajuda o próximo, né? Aqui algumas caixinhas para também nos direcionar. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Não é esmola, não é fácil que tem. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. Para ser é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho. A caridade é essa, olha, de imenso valor. Né? Para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova da nossa paciência. Né? Paciência. Eu fui padrinho de casamento com minha esposa há uns 2 anos atrás, lá em São Paulo, eu acho. Aí o padre falou um negócio que eu achei interessante. Pessoal, 2 coisas que ele falou bem legal. Uma delas, né, os 2 lá, nossos afilhados. Vocês têm que ter 3 coisas para serem felizes. Aí eu falei, paciência, paciência, paciência. Né? E é verdade. Um relacionamento, se não tiver paciência, gente, eles estão perdidos. Não só casal, filhos, pais, trabalho, né? Se trabalha em escola, também já dei aula. Se não tiver paciência, não acontece, não vai. Né? Uma outra coisa que eu também ouvi esse dia, ele disse assim, né? Quando um casal, né, decide se casar, eles não podem dizer, eu vou casar para ele me fazer feliz, eu vou casar para ele me fazer feliz. Não, vou casar para fazer aquela pessoa feliz. Se de repente não der certo, né, isso pode acontecer, fizeram as partes, né? Eu fiz tudo que eu podia fazer feliz, não deu certo. Porque se você casa aquela necessidade, né, de ser feliz, casando, né, aquela que te faça feliz a outra pessoa, se isso não acontecer, a frustração é gigante, né? Então, quem não casou ainda, tá? Faça isso, quem já casou e pensa de novo, pensa dessa forma. E outra coisa também importante de grande caridade, uma caridade grandiosíssima, o tempo. Nosso tempo aqui não volta, né? Eu tenho um amigo, ele fala um negócio legal, ele diz assim, ó, querer recuperar o tempo perdido é a maior coisa que tem. Ele tem razão, você perdeu já. Vou fazer certo para os próximos, exatamente, fazer certo para os próximos. E quando nós dedicamos nosso tempo a alguém, né, a alguma causa,
nobre e tal. Olha a imensa caridade que estamos fazendo. Só não é um negócio que não vai ter mais. É um negócio que passa voando, né? Então o tempo é uma grande prova ali de caridade, quando se doa. Perdoe e esqueça todas as ofensas, não alimentando ódio, rancor ou desejo de vingança, ranço. Perdão, né? Perdoar é fácil? De jeito nenhum, né? Difícil mais. Mas é possível, né? Se não conseguir perdoar de uma vez, vai em doses homeopáticas. Ao longo do tempo a gente vai conseguindo, entendeu? É possível, exatamente, é possível. Seja indulgente para com as fraquezas alheias, por também ser credor de indulgência, né? Olhar nossos defeitos antes de querer olhar os dos outros, né? Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo, e considerar-se como outra pessoa, perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Né? É uma questão interessante, né? No meu dia a dia, vamos analisar o Eurípides hoje. Como o Eurípides se comportou hoje? Foi legal, ele foi uma boa pessoa, né? Fez caridade, ajudou o próximo. Ah, não ajudou tanto como deveria, não. Nossa. Fica um pouco de vergonha, mas faz direito no próximo dia, né? Então, é importante fazer essas reflexões. Não evidencie os defeitos alheios e procure sempre o bem que possa atenuar o mal. Compreensão. Tem até uma história que eu contei para vocês já, interessante, diz assim: que um rapaz, todo velório que tinha, ele ia lá, né, e falava coisas boas daquela pessoa. A pessoa chegava: nossa, fulano, olha, que bom pai que ele era, né? Ciclano, nossa, como ele era trabalhador. Ah, Ciclano, a senhorinha, nossa, ela era uma excelente avó, uma excelente mãe, né? Aí, certa vez, faleceu uma pessoa, desencarnou um indivíduo lá, que era terrível, né? Pessoas, ninguém gostava dele. Aí, aquele dia, o velório encheu. Encheu, que sabia que esse rapaz ia lá. Queria saber o que ele ia achar de bom naquele cara, né? Aí ele chegou lá, assim, olhou o indivíduo, o pessoal... Aí ele pensou, o pessoal ali, né, atentos. Aí ele disse assim: fulano de tal, que assovio lindo tinha fulano de tal, né? Ele já conseguiu achar uma coisa boa. O cara assoviava muito bem, assoviava bonito. Ele conseguiu encontrar um bem em uma pessoa que só tinha coisas, né, difíceis, ruins e tal. Muitas vezes nós somos o inverso, né? A gente faz o inverso. Só tem qualidades, tem coisas boas que a gente vê: nossa, não é tão boa assim não, tem tal defeito, tal, né? A gente aponta os atos negativos. Compreensão. A censura lançada à conduta de outro e pode obedecer os dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. É um ponto também importante. Quando lançamos a censura a alguém, pode acontecer duas coisas. Uma delas, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, né? Fica um pouco o entendimento aqui, mas quer dizer bem claro isso. Toda vez que se censura, deixa de falar o mal de alguém, né? Censurar isso, você reprime o mal, né? Uma das coisas que a gente luta sempre é isso, né? Não falar mal de alguém, né? Então, malevolência. E desacredita a pessoa cujos atos se criticam. Continua só, uma frase legal que diz assim, ó: quando Pedro fala de Paulo, sabemos mais de Pedro do que de Paulo, né? A pessoa que está falando dessa aqui, estou sabendo mais dessa do que dessa. Se você corta, está censurando o mal, está reprimindo. Não, a pessoa não é tão má assim, não, tem qualidades, né? É que ela desacredita a outra pessoa. Como é, realmente, o cara não acha que vai tão mal. Não deve ser tão mal assim, não. Mas a gente acontece a inversa, né? Quando ele tá, nossa, é verdade, isso é terrível. Haverá casos em que convenha se desvendar que vende o mal de outro. É muito delicada essa questão, e para resolvê-la é necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Assim, uma negatividade, né, um ponto negativo que só prejudica ela. A gente pode, de algum modo fraterno, tentar ajudá-la. Agora, se pode acarretar prejuízo a outras pessoas, é necessário que falamos mal da pessoa, falando, cuidado com tal pessoa, né? É necessário alertarmos nossos irmãos também. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia.
Estude as próprias imperfeições e trabalhe incessantemente para combatê-las. Perseverança. Estudar as próprias imperfeições, ler bons livros, né? A seara espírita está recheada de livros fantásticos, né? Livros muito bons. Pode nos ajudar muito com isso. Um livro legal, né, uma dica aí, chama Sinal Verde. Se quiser ler algum dia, é do André Luiz. É tipo um passo a passo lá de boas condutas, né? É um livro de ética ali, de etiqueta espírita, né? De boa conduta, o que fazer e tal, fantástico. Leiam, muito bom. Pode nos ajudar nisso. Aproveite todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros, né? Além do assovio bonito que a pessoa pode ter, outras tantas coisas as pessoas podem ter de bom, né? Bondade. Não se envaideça pela riqueza ou vantagens pessoais, sabedor de que são empréstimos. Humildade, né? Não, eu estou em um emprego legal, eu tenho um carro legal, uma casa legal, uma família, tal, tudo empréstimo, né? Nada é nosso. Se estamos em posse disso, que façamos bom proveito, né? Que possamos ajudar outras pessoas. Tem outra parábola legal dos talentos, né? Todos eles tiveram praticamente ali as mesmas quantidades, porém um pouco menos, aí enterrou, né? Outros não, fizeram multiplicar e tal. Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui, né? Novamente encarnados, com oportunidade de aprendizado, possamos passar adiante, né? Seja, eu não tenho dificuldade de falar em público, eu já gosto demais, né? Porque parece que já foi um dia, né? Como que fala quando a pessoa tem dificuldade? Tímido. Exatamente, tímido. Porque já foi um dia, hoje não mais, né? Eu adoro falar. Mas tem pessoas que tem dificuldade, publica alguma coisa, né? Aí alguém publica textos fantásticos, a gente fala super bem, publica coisas fantásticas, o Cláudio também às vezes publica, né? Publica alguma coisa, converse com um parente dentro de casa, né? Ouça, não só falar, mas de ouvir também, né? Pessoas estão sedentas ali de vontade de conversar com alguém, mas falta aquele que ouve, né? Não sejamos tipo estilo Faustão, né? Então corta as pessoas, não vamos ouvir as pessoas também, é importante. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brilho pessoal, apenas abençoa, né? Tem um texto de Emmanuel, né? É interessante isso. O senhor Geraldo Fernandes, o senhor Geraldo Sapirativa, né? Vocês já ouviram falar dele? Ele foi meu padrinho, grande amigo da minha família, né, e tal. Me recordo dos últimos dias de vida dele, né? Meu pai foi visitar ele no hospital e ele estava debilitado, sabe assim, todo mundo que ajudava, colocava ele na cama, ajudava ele. Ele dizia, Deus o abençoe. Deus o abençoe, ele estava com dor, era nítido aquilo. E ele abençoava todo mundo, sabe? Então, era um momento de grande, né? Um espírito bem evoluído, sabe? Muito. Ser superior, trate os subalternos com bondade e benevolência, vendo-os como irmãos, né? Ser superior a alguém, seja no trabalho, alguma situação, né? Todos somos iguais. Todos somos iguais. O que difere é o cargo momentâneo. Tempos ou outros podem trocar. Ser subordinado, compreenda seus deveres e empenhe em cumpri-los de bom grado. Dedicação. Finalmente, respeite todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. Amor, né? Um dos mais belos sentimentos, né? O maior deles, que é o amor. Respeite todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, né? Tudo aquilo que é necessário para que possamos ser pessoas de bem, esse aqui é o maior deles, né? A pessoa que ama, ela faz tudo aquilo outro que nós passamos há pouco. São algumas das pessoas, né? Kardec, Chico de Assis, Mahatma Gandhi, Chico Bezerra, né? Nossa irmã Luz, que falam, essas não são todas as qualidades de homem de bem, mas quem se esforçar para possuí-las estará mais próximo das demais, né? Quantas são as características? Muitas. Mas essas nós passamos há pouco, são algumas delas que podem nos ajudar em muito, né? Aí no caminho. Tem um videozinho aqui, não sei se eu vou conseguir passar para vocês. Um tanto mais. Ele não fica muito alto não, mas...
Acho que não está passando o vídeo. Você guarda a impressão de haver esgotado Não tá o conseguindo ouvir? estoque de todos Ah, tá passando aqui. nada na área empregadora. Mas se você de todos os seus recursos em nada na área empregadora, mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Que não pode tolerar um amigo importuno, um filho teimoso, um irmão inconsciente, a esposa inconstante ou um marido insensato, mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço de não plantar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão do seu prédio. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. É isso, pessoal. Possamos aí então, né, servir, né, trabalharmos um tanto mais. Talvez tivermos dificuldades e tal, né, acreditarmos que é possível, que aquilo que nos acontece é porque tem que acontecer, faz parte do plano divino, né, dos planos de Deus, que iremos vencer, né, faz parte do nosso progresso, nossa evolução, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos ser pessoas melhores, pessoas de bem, né. Aos poucos vamos conseguindo, vamos galgando, né, esses degraus aí até o topo, né, até a evolução que tanto almejamos. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, essa tão maravilhosa casa espírita, né, é uma grande satisfação, um grande prazer estar com vocês aqui. Deus os abençoe, que a noite de cada um de vocês seja ainda melhor, que possam ter para seus lares essa boa energia aqui emanada, né, a todos vocês, e que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus, seja no coração de todos nós. Obrigado, pessoal.